pelo olhar sistemático do direito, que alguém, para se tornar juiz, porque é ministro do Supremo, ministro do STJ, ministro do TST, são juízes, tem o nome de ministro, mas são juízes. É certo que, se algum político quiser se tornar juiz, ele tem que se desincompatibilizar da política dentro deste mesmo espaço de tempo. E 3 ministros do STF. Não se pode cogitar, que é também a imparcialidade do Flávio Dino, que era senador por um partido de esquerda, declaradamente comunista, era ministro da Justiça e Segurança Pública do Lula, mas o que mais importa ver aqui é que ele era senador. E a lei brasileira, ela diz que quando um juiz ou membro do Ministério Público quiserem se tornar políticos, ele deve se desincompatibilizar do cargo no Ministério Público ou do Judiciário, e existe um prazo que a lei define para que ele possa concorrer a um cargo político. Se nós vivemos num Estado de Direito, a aplicação dessa lei ela deve ser sistemática. Portanto, da mesma maneira, se um juiz ou um promotor quiser concorrer a um cargo político, ele tem que se desincompatibilizar tanto tempo antes, tantos meses antes de concorrer. É certo, pelo olhar sistemático do direito, que alguém, para se tornar juiz, porque é ministro do Supremo, ministro do STJ, ministro do TST, são juízes, tem o nome de ministro, mas são juízes. É certo que, se algum político quiser se tornar juiz, ele tem que se desincompatibilizar da política dentro deste mesmo espaço de tempo. E o que aconteceu com Flávio Dino foi que ele saiu de senador, filiado a um partido político que é proibido aos juízes, e já foi ocupar um cargo no STF. Então já está errado. Flávio Dino sequer poderia ser ministro. Mas, além disso, ele já havia chamado Bolsonaro de demônio, de próprio diabo. Portanto, é imparcial. Nós temos aqui também o ministro Cristiano Zanin, pela sua relação pessoal com outra potencial vítima, segundo o próprio Alexandre de Moraes em entrevista proibida, que seria o presidente Lula. Então nós temos aqui 3 juízes que não poderiam julgar, mas o plenário do STF diz que eles não são, eles não padecem de suspeição e que eles podem julgar o caso. Ora, com base em quê? Com base em nada. Com base em um discurso sem vergonha e antijurídico. Portanto, nós temos aqui Alexandre de Moraes, imparcial, portanto, um juiz que não poderia jamais julgar o caso, os atos processuais previstos na Lei 8.038 desrespeitados e, é claro, a cadeia de custódia desrespeitada pela Polícia Federal. Por quê? O que nós vimos em 2023? Em 2023 nós vimos a CNN mostrar imagens nas quais apareciam pessoas como o próprio Flávio Dino, como Gleisi Hoffmann, como Randolph, como G. Dias. Essas imagens no local do atentado, no dia do atentado, não querem dizer que eles tenham cometido o crime, mas a cadeia de custódia manda que eles fossem ouvidos. E se não foram ouvidos, a cadeia de custódia foi quebrada e, portanto, não pode ter valor jurídico o resultado deste inquérito. Bom, apesar de tudo isso que já lhes disse, este inquérito totalmente nulo, antijurídico, antidemocrático, inconstitucional, vergonhoso, pornográfico, esse inquérito desrespeitado nos prazos, desrespeitado nos atos, desrespeitado na cadeia de custódia, e cujo relator padecia de absoluta incompatibilidade pela parcialidade, ou seja, um inquérito absolutamente nulo, gerou um relatório feito pela Polícia Federal,
que foi entregue à Procuradoria-Geral da República, a PGR, no dia 26 de novembro de 2024. Ora, o que diz a mesma Lei 8.038 que o Alexandre de Moraes diz ter respeitado? O artigo 1º, ele diz que o Ministério Público tem o prazo de 15 dias para oferecer a denúncia ou pedir o arquivamento. Ora. O Ministério Público da União, ou seja, a PGR, que recebeu o relatório no dia 26 de novembro de 2024, só ofereceu a denúncia no dia 18 de fevereiro de 2025. Nós temos mais de 15 dias. São 15 dias úteis. São 15 dias úteis. Mas vamos olhar a agenda. Vamos ver a agenda. 15 dias úteis. Quando é que acabou o prazo do Ministério Público? Vamos voltar a novembro de 2025 e eu vou fazer aqui a contagem. Se ele apresentou no dia 26, que foi uma terça-feira, o prazo dele começou a correr no dia 27, na quarta. 1, 2, 3, dezembro, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No dia 17 de dezembro de 2024, seria o 15º dia útil para a entrega da denúncia. Mas isso só foi feito no dia 18 de fevereiro. Aí nós devemos olhar também a questão do recesso judicial STF, dezembro de 2024. Bom, o recesso judicial foi suspenso só no dia 20. Portanto, o prazo da PGR não estava suspenso pelo recesso do STF de final de ano e início de ano, final de 2024 e início de 2025. Portanto, senhores, o prazo do Paulo Gonet, de fato, começou no dia 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No dia 17 de dezembro, acabou o prazo do Paulo Gonet, de 15 dias úteis, que a lei lhe dá. Bom, ele só protocolou no dia 18/2. Mas a lei prevê alguma alternativa para que o PGR possa ter mais de 15 dias? Pode. Pode, se não tiver ninguém preso. Se não tiver ninguém preso, de duas uma. Ele pode ter o prazo estendido por mais alguns dias, ou, se o juiz entender, ele pode conceder um prazo indeterminado, se não tiver ninguém preso. Agora, sabe o que é pior? Se tiver alguém preso, o prazo que a PGR tem para oferecer a denúncia não é mais de 15. É de 5 dias. Portanto, senhores, como nós tínhamos Mauro Cid, Braga Neto e tantos outros que, mesmo não estando presos, estavam com medidas cautelares, ou seja, com liberdade provisória, o prazo da PGR era de 5 dias e não 15. Portanto, o prazo da PGR acabou no dia 3 de dezembro de 2024. E ele só apresentou a denúncia no dia 18 de fevereiro de 2025.
Portanto, não basta o fato de todo o inquérito ser nulo e do relatório ser nulo. A denúncia, ela é uma denúncia intempestiva, fora do prazo, irregular, ilegal e totalmente contrária ao direito. E não há democracia sem Estado de Direito. E mesmo assim, 3 juízes suspeitos, porque parciais até o osso, na companhia de 2 outros, isto é, Fux e Carmen Lúcia, ao lado de Dino, e Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes, admitiram processar criminalmente Bolsonaro e outras 31 pessoas como núcleo duro do golpe, mesmo estando a denúncia da PGR gritantemente fora do prazo. E não é pouquinho, não. É muito, porque o prazo venceu no dia 3 de dezembro de 2024. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.